Olá, seja bem-vindo ao nosso Liturgia Diária. Cor litúrgica, verde. 29ª semana do Tempo Comum. Sábado 26 de outubro de 2024. Primeira leitura. Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, cada um de nós recebeu a graça na medida em que Cristo lhe a deu. Daí esta palavra: tendo subido às alturas, ele capturou prisioneiros e distribuiu dons aos homens. Ele subiu. Que significa isso, senão que ele desceu também às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu mais alto do que todos os céus, a fim de encher o universo. E foi ele quem instituiu alguns como apóstolos, outros como profetas, outros ainda como evangelistas, outros, enfim, como pastores e mestres. Assim, ele capacitou os santos para o ministério, para edificar o corpo de Cristo, até que cheguemos todos juntos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem perfeito e à estatura de Cristo em sua plenitude. Assim, não seremos mais crianças ao sabor das ondas, arrastados por todo o vento de doutrina, ludibriados pelos homens e induzidos por sua astúcia ao erro. Motivados pelo amor, queremos ater-nos à verdade e crescer em tudo até atingirmos aquele que é a cabeça, Cristo. Graças a ele, o corpo, coordenado e bem unido, por meio de todas as articulações que o servem, realiza o seu crescimento, segundo uma atividade à medida de cada membro, para a sua edificação no amor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsório. Que alegria, quando ouvi que me disseram: vamos à casa, Senhor. Que alegria, quando ouvi que me disseram: vamos à casa, Senhor. Que alegria, quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se detêm, Jerusalém, em tuas portas. Que alegria, quando ouvi que me disseram: vamos à casa, Senhor. Jerusalém, cidade bem edificada num conjunto harmonioso, para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor. Que alegria, quando ouvi que me disseram: vamos à casa, Senhor. Para louvar, segundo a lei de Israel, o nome do Senhor. 5 A sede da justiça, lá está e o trono de Davi. Que alegria, quando ouvi que me disseram: vamos à casa, Senhor. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Não quero a morte do pecador, diz o Senhor, mas que ele volte, se converta e tenha vida. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram, quando a torre de Siloé caiu sobre eles? Pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas, se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a! Por que está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. A oportunidade da conversão e a misericórdia de Deus. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, somos confrontados com uma mensagem poderosa sobre a conversão e a misericórdia de Deus. Jesus inicia sua fala respondendo a uma notícia trágica: a morte de alguns galileus que foram assassinados por Pilatos. A expectativa das pessoas era que esses homens eram mais pecadores, que seu sofrimento era um castigo divino. No entanto,
Jesus nos surpreende com sua resposta. Ele nos ensina que a morte não é um indicador de maior culpa. Ele nos chama a refletir sobre nossa própria vida, enfatizando que, se não nos convertermos, também estaremos em risco de morrer em nossos pecados. Jesus, ao falar sobre a torre de Siloé que caiu e matou 18 pessoas, reafirma essa ideia: tragédias não são necessariamente consequências diretas dos pecados de quem as sofre. Ao invés de se preocupar com o que os outros fizeram, somos chamados a olhar para nós mesmos, a nossa vida e a nossa relação com Deus. O convite à conversão é uma oportunidade que se nos apresenta constantemente, e devemos estar atentos a ele. Em seguida, Jesus narra a parábola da figueira estéril, que traz um profundo simbolismo. O dono da vinha, frustrado por não encontrar frutos após 3 anos de espera, considera cortá-la. Porém, o vinhateiro intercede, pedindo uma segunda chance: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Essa parte da parábola revela a essência da misericórdia de Deus. Ele é paciente, dá-nos novas oportunidades para que possamos produzir frutos em nossas vidas. A figueira representa cada um de nós. Quantas vezes nos sentimos estéreis, sem frutos, incapazes de corresponder às expectativas de Deus? O Senhor nos convida a refletir sobre o que podemos fazer para nos tornarmos produtivos. Ele não deseja nossa destruição, mas nosso crescimento e conversão. A parábola nos lembra que a graça de Deus atua em nossas vidas para que possamos nos converter, mesmo que tenhamos falhado muitas vezes. Estamos no tempo de preparação para a Páscoa, um tempo propício para a conversão. É um convite para olharmos para nossas vidas, para as áreas que precisam de transformação. Deus, em sua infinita misericórdia, nos oferece a possibilidade de recomeçar. Assim como o vinhateiro, que se esforça para nutrir a figueira, Deus também se esforça para nos nutrir com sua graça. Que possamos responder a esse chamado de conversão com sinceridade, abrindo nossos corações para receber a adubação espiritual que nos ajuda a dar frutos. Que neste tempo de Quaresma, possamos nos afastar do pecado e abraçar a vida que Deus nos oferece, lembrando que Ele não quer a morte do pecador, mas que ele se converta e tenha vida. Bênção final. Que a misericórdia de Deus nos acompanhe em nossa jornada de conversão. Que o Senhor vos abençoe e fortaleça, para que possais dar frutos abundantes em vossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.